Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 18 de novembro, às 21 horas de 2022, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, sob o tema É preciso pertencer, uma igreja para se salvar. E eu quero ler no livro histórico de Lucas, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Meus queridos e amados irmãos, eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero terminar o ano com mais de 2.000 inscritos. Eu conto com você. Se você não me ajudar, vai ficar difícil de eu conseguir. Mas com a sua ajuda, eu alcançarei esses mais de 2.000 inscritos. Dê também um like quando assistir. Não se esqueça. Divulgue e compartilhe. Vamos semear esta pérola da graça de Deus para que os nossos irmãos, todos são nossos irmãos, possam alcançar. E quem sabe, assim como eu, você e muitos outros tiveram a sua mente ativada, teve o entendimento da graça de Deus. Assim como você também não esperava que um dia nós estivéssemos vivendo essa essência da liberdade da graça. Porque acreditávamos que tudo aquilo que nós fazíamos como religiosos que éramos, compreendia todo esse contexto que hoje nós estamos vivendo. Pensávamos que lá no que fazíamos, nós vivíamos essa liberdade. E, na verdade, não. Nós éramos o quê? Prisioneiros. Nós éramos o quê? Escravos. Nós estávamos ali o quê? Algemados dentro das sinagogas, que também chamamos de alçapões. Esses lugares que eles dizem que é, igreja, que na verdade não passa de templos religiosos, onde se cumpre ritos, segue-se liturgias, as pessoas são dogmatizadas pelos, líderes religiosos, as pessoas praticam cerimoniais. Enfim, todo esse contexto acontece ali dentro daqueles lugares. E as pessoas, elas pensam que estão servindo a Deus. Elas pensam que praticando as obras que praticam, desculpa a redundância, elas alcançam uma salvação quando elas já são salvas. Que não há necessidade de se fazer nada disso que um dia fizemos e que eles hoje também fazem. Esse é o entendimento. Essa mente ativada é o véu descortinado. É agora você compreender e entender que você é espiritual. E você não era. Nós éramos o quê? Carnais. Porque vivíamos na prática das obras. Seguíamos preceito dos homens. Praticávamos rudimentos da lei de Moisés. Porque lá dentro desses lugares, eles estão em Moisés ainda. E então, vivem debaixo de quê? De maldição. Não são livres. Nós hoje sim somos livres. Então, nós queremos que os nossos irmãos se libertem, que tenham esse entendimento, que deixem de praticar todas essas coisas que eles praticam. Outro dia,
Essa semana estava ouvindo um louvor. Esse louvor falava do Cristo ressuscitado. Um louvor que eu ouvi durante muitos anos dentro das sinagogas. E que emociona quando nós ouvimos esse louvor. Aí eu disse para a pessoa que estava próxima a mim, eles falam do Cristo ressuscitado, mas seguem o quê? O Nazareno. Eles falam no Cristo ressuscitado, mas seguem o Nazareno. Seguem o quê? A lei de Moisés. Porque o Nazareno, ele disse assim, eu vim para cumprir a lei. Ou não foi isto, religiosos? Ele não disse isso? Que entendimento vocês têm sobre essa sua fala? Eu vim para cumprir a lei. Que entendimento vocês têm quando ele diz assim? Eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, no entanto, vocês ficam aí pregando para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador. Vocês vivem aí dizendo que as pessoas têm que se batizar para terem os seus pecados perdoados, como se a água de um batismo perdoasse o pecado de quem quer que seja. Vocês não têm o entendimento por que se batizavam. Vocês dizem aí que a pessoa precisa participar, aspas, de uma ceia para que possa ter comunhão com Deus. Não é isso que vocês ensinam? Não é assim que nós acreditávamos? E até eu, né, que era um líder, ensinava. E as pessoas, elas têm uma preocupação de no primeiro domingo se reunir e para estar, aspas, em comunhão. Quando pegam um pedaço de pão que eles dizem que é como se fosse o corpo de Cristo. Um suco de uva comprado no mercado como se fosse o sangue de Cristo. E ali há muita emoção. As pessoas choram, elas se emocionam. Elas trocam o cálice um com o outro. Falam palavras imperativas. É sempre mandada por um líder que realiza essas cerimônias, como eu ministrei muitas cerimônias. Não é assim que acontece. As pessoas ficam preocupadas na semana, aspas, da tal ceia, que se realiza dentro desses lugares. Eles estão em Moisés. E ainda não cumpre como se deveria cumprir, porque na lei era o que? Páscoa. O que o Cristo Nazareno realizou, a última Páscoa. Os elementos da Páscoa não eram um pedaço de pão e nem tampouco um suco de uva. Eram outros elementos. Então isso que eles realizam aí não tem nada a ver com Páscoa. Então as pessoas fazem isso para o quê? Se salvar. Por isso que o tema é: para se salvar é preciso pertencer a uma igreja. Que eu transformo isso numa pergunta. É preciso pertencer a uma igreja para se salvar? Segundo os religiosos, sim. Segundo nós da graça de Deus, não. Porque Deus não está dentro desses lugares. Atos 7:48. O Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Eu li aqui em João capítulo 2, versículo 13. Jesus descendo para Jerusalém. Lá em Jerusalém estava o templo. Jesus frequentava o templo. E chegando lá no templo, ele encontrou dentro do templo o quê? Cambistas, vendedores, as pessoas comercializando, negociando. E hoje, nos dias em que estamos vivendo, essas coisas também acontecem dentro desses lugares que eles chamam de igreja, dentro do templo religioso. O que mais se tem ali dentro é negócios.
Eu cansei de ver pessoas levando coisas para venderes para os outros irmãos, dentro desses lugares que eles dizem que é a igreja. Ali eles passam rifas, sorteiam, ali eles têm livrarias, eles têm cantinas, eles vendem comida. Eles fazem uma porção de coisa dentro desses lugares. Se o Cristo Nazareno, ele vivesse hoje, ele faria o mesmo que ele fez quando ele entrou ali no templo em Jerusalém. Ele achou lá o quê? Os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. Leia o restante dos versículos para que você possa entender e compreender esse texto. O que, na verdade, aconteceu ali em Jerusalém e o que, na verdade, hoje está acontecendo dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que as pessoas frequentam a fim de alcançar uma salvação, quando essas pessoas já são salvas porque elas são predestinadas e eleitas, propriedade exclusiva de Deus, assim como nós também somos. Mas eles não têm esse entendimento, como nós não tínhamos. Mas hoje nós temos e entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então é ensinado nos templos religiosos, pelos líderes e por todos os que pertencem a esse sistema religioso, que se você quer ser salvo, você precisa pertencer a uma igreja. Afirmar isso é uma axioma, ou seja, uma verdade absoluta, segundo a tradição racionalista, criado pelo sistema como uma verdade, um sofisma, quando eles dizem que não há salvação fora desses lugares. Quando os católicos, os líderes principais, papas, bispos, padres, sacerdotes se reuniram no Concílio de Florença, em 1442, e também no Concílio do Vaticano, em 1962 a 1965, eles afirmaram sobre isto, eles colocaram isso como se fosse uma verdade, um sofisma, um axioma, e que todos deveriam crer, acreditar e fazer da forma como eles ensinavam. Mas eu quero te dizer que isso é uma falácia, sem nenhuma fundamentação. São coisas tiradas da cabeça dos homens, o que nós chamamos preceito dos homens. Não nos reunimos para sermos salvos. Nós somos salvos, por isso nos reunimos, não nos templos, mas nos reunimos. Apesar de que muitos da graça de Deus contestam isso, mas nós nos reunimos como igreja, para que as pessoas tenham um entendimento. Aí vem aí também os pregadores da graça dizendo, não, nós não somos de igreja. Então eles tentam até com isto confundir a mente das pessoas. Nós, quando falamos isso, nós falamos para que tenhamos o quê? Um entendimento. Desculpa aí, gente, ainda não melhorei, não. Então Jesus não veio para formar um sistema religioso. Ele não veio para isso. Não foi ele que formou esse sistema religioso. Esse sistema religioso que existe não foi criado por Jesus de Nazaré. Não foi criado por ele. Sabe até porque poucas vezes ele foi ao templo. Somente quando houve necessidade de ir. Ele era judeu. E como judeus, ele tinha que ir ao templo, ele tinha que frequentar o templo. Mas ele fez isso poucas vezes. E ir ao templo era um mandamento. E hoje não. Ele disse, está tudo consumado. Ele veio para cumprir, cumpriu. O juízo veio sobre Israel no ano 70.
O templo de Jerusalém foi derrubado, Jerusalém foi assolado. Isso é teologia consumada, mas eles não acreditam na teologia consumada. Eles acreditam num futuro que diz que tudo vai acontecer. Em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42, fala de Jesus no templo. Ele foi por causa da lei. E, como eu já disse, ele veio para cumprir a lei e não para abolir a lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo de número 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Irmãos religiosos, vós estáis mortos para a lei, já que vocês estão dentro desses lugares praticando a lei. Nós, os gentios, não tivemos nada com a lei. Não era para nós, era para os judeus. Mas vocês que vivem na prática da lei, isso aqui é uma doutrina transcendental, atemporal. Serviu para os dias de Paulo e serve também para os dias em que nós estamos vivendo. É por isso que nós fazemos essa leitura. Assim, meus irmãos, vós que estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro é esse? Daquele que ressurgiu dentre os mortos. É o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. E se assim o fizermos, nós passamos a dar fruto para quem? Para Deus. Não temos o homem como nosso Senhor, como nosso superior. Não prestamos continência aos homens, não prestamos obediência aos homens, nós não temos nada a ver com eles, porque nós todos somos um só. E há um só Senhor, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, tudo é uma unidade. Eles não têm nenhuma autoridade sobre quem quer que seja, são invenções dos homens, porque eles querem títulos, eles querem mordomias, eles querem benesses. É disso que eles estão à procura. Aí eles criam convenções, e lá de 2 em 2 anos nomeiam presidente de convenções, formam uma diretoria, cobrem uma fortuna de cada membro dessas convenções. As casas publicadoras, seja ela de denominação que for, os líderes estão ricos, têm apartamentos, muitos têm lancha, alguns têm helicóptero, eles vivem numa completa mordomia à custa do trabalho, do sacrifício das pessoas que lá frequentam. E as pessoas não acordam para essa realidade. Na graça de Deus não existe essas coisas. Todos somos um só. Então, querido, será que os nossos irmãos que lá estão não percebem que Cristo está vivo? Ele já morreu, mas ele ressuscitou. Paulo diz, vocês não pertencem mais àquele que morreu. Vocês pertencem ao outro, ao ressuscitado, ao ressurreto, aquele que é Espírito, que é Deus e que habita no nosso espírito e que no nosso espírito testifica que somos filhos dele. E vivemos como filho, e como filho somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ele não nos vê em carne, mas no espírito, porque nós temos a mente dele, porque nós deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais, ou seja, ter o entendimento de homens espirituais. Não somos mais alimentados com leite. Isso é uma figura de linguagem. Paulo chamava essas pessoas de meninos. Precisavam crescer, precisavam se tornar adultos. Quando seguimos o Cristo ressuscitar, o Cristo Nazareno, nós somos meninos. Somos criados com leite. Mas quando nós temos o entendimento do Cristo ressuscitado, nós somos adultos e o nosso alimento é sólido. Este é um alimento sólido. Nem todos entendem, nem todos compreendem, nem todos conseguem alcançar.
porque ainda o véu está sobre o rosto, a mente está atrofiada, ainda não vivem a liberdade plena da graça de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, nós não o escolhemos, foi Ele quem nos amou primeiro. Então, quando nós vivemos essa realidade, nada nos separa do seu amor. É o que Paulo diz aqui no final do versículo 4, a fim de darmos fruto para Deus, praticar o amor, a mansidão, a longanimidade, ser compassivo, amar o próximo, ajudar os necessitados. Essas coisas que são importantes para Deus. De nada adianta ser um religioso, domingo botar uma Bíblia debaixo do braço ou levá-la no peito para tal escola bíblica dominical e lá ficar sentado 2 horas ouvindo uma pessoa falar uma porção de coisas, como se tudo aquilo que ele está falando fosse uma verdade. Voltar para a reunião da noite, onde todas elas têm um pregador, cada um com uma mensagem, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, falando coisas que irão acontecer quando já aconteceram. A Bíblia foi escrita para os judeus. Nós devemos nos pegar às epístolas de Paulo, de Romanos até Hebreus, que uns dizem que foram prováveis, outros que escreveram, mas não importa. E nessas epístolas tem mensagens atemporais que serviram para aquela época e que servem para nós também nos nossos dias. Ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Nós somos co-herdeiro com ele. Somos participantes de toda a herança. Isso aqui, tudo isso aqui enquanto vivermos, sabe por quê? Porque o reino dele está dentro de cada um de nós. E quando voltamos para o lugar de onde viemos, nós vamos receber ainda mais, porque muitas coisas há de nos ser reveladas. Olha o que Paulo diz, aos Romanos capítulo 8, versículo 18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente, essas aflições são na carne, como o Nazareno disse, e está escrito em João 16:33, no mundo tereis aflições, as aflições da carne. Nós da graça não nos deixamos levar por essas aflições, porque ele vive em nós. Nós vivemos por fé, tomamos posse de todas as sortes de bênção. Vivemos cada dia como se fosse o melhor dia da nossa vida. Não ficamos orando em nome do Cristo Nazareno ao Pai para que possamos ser curados, para que possamos ser libertos, para que possamos ter pecados perdoados. Não, nós não vivemos na prática dessas coisas, porque Cristo vive em nós. E ele diz mais, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Além de tudo isso que nós estamos vivendo aqui, nós teremos algo muito mais superior a tudo isso, que não há de se comparar. Esse momento que nós vivemos aqui, do reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, que é alegria, que é justiça, há de nos ser revelado algo muito maior. Por isso que nós não temos medo da morte, não aguardamos arrebatamento, nem ficamos esperando sermos transformados, porque essas coisas já aconteceram. Quando nós deixamos este corpo que aqui está, ele volta ao pó da terra, como está escrito em Jó capítulo 7, versículo 9. Volta para o lugar dos mortos, para a sepultura, e de lá nunca mais sobe. E como está escrito em Eclesiastes 12, 7, o Espírito que de lá veio, volta para ele. E assim então recebemos um corpo glorificado semelhante ao corpo dele. E estamos então para sempre com ele. Quantos dos nossos já partiram? E qualquer dia, cada um de nós partiremos. Então, Paulo diz que nem olhos viram
nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que é que jamais chegou ao coração do homem? O que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Ele ama você. Ele te amou primeiro. Ele ama a todos, independente de religião. Não devemos fazer acepção de pessoas. Não devemos fazer acepção de pessoas. Respeitar a todos, independente da sua crença. Nós não somos dono da verdade, a verdade é dele. Conhecendo a verdade dele, nós somos libertos. E é isso que precisa acontecer com muita gente, em muitas religiões. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os religiosos que vivem dentro desses lugares, que precisam frequentar para se salvar, eles acham que somente eles serão salvos, somente eles têm a verdade, Deus pertence somente a eles. Daí que eles viram o rosto para os espíritas, para os macumbeiros, para os feiticeiros, para os mormos, para os adventistas e muitos outros istas. Eles não os têm como irmão, porque eles veem as pessoas na carne. Deus não nos vê na carne, Deus nos vê no espírito. Assim como vocês julgam eles, vocês também são julgados. Aí dentro desses lugares que vocês vivem por vocês mesmos, porque vocês só enxergam as pessoas na carne. E vendo as pessoas na carne, vocês veem defeito, vocês julgam as pessoas e condenam as pessoas. O amor não sobrepõe, o amor não sobrepõe. Não sobrepõe. É isso que eu queria que você entendesse. Esse é o Deus que habita em nós. Ele é amor. Se eu vivo na prática das obras da carne, eu vou colher. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele ceifa. Mas quem é espiritual não vive na prática das obras da carne. Ele tem paz com Deus, paz de espírito. Ele está focado em Deus. Ele pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima, como Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 1. Irmãos, pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Não vos inquieteis com o dia da manhã, não vos preocupeis. O filho tem um pai que cuida, que sustenta, que guarda. Davi já nos seus dias, ele enxergava isso. Quando ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitos citam isso, mas não vivem isso. Andar por fé é tomar posse. Andar por fé é crer, é acreditar. Não é barganhar, como se barganha dentro desses lugares. Andar por fé é ser sustentado por ele. Não é andar pelo que se vê, por vista. Quantas pessoas frequentam esses lugares em busca de cura, de milagres, sai de lá com amuletos, com águas, assim, ó, que eles dizem que é ungida, e ficam na frente da televisão com um copo d'água, e lá alguém ora e diz que essa água é abençoada. Rosa ungida, vassoura ungida, lençol ungido, lenço ungido, enfim, uma série de amuletos. É assim que as pessoas estão, são religiosas e não querem admitir que são. Não segue o Pai em espírito, não adora o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Nós, da graça de Deus, não sentimos falta de estarmos nessas reuniões, porque lá nós sabemos tudo o que vai acontecer e nos sentimos mal quando lá estamos, porque vemos que isso é o quê? Lei de Moisés. É aquilo que o Cristo Nazareno veio para cumprir, cumpriu. Veio para fazer e fez. E ainda continuam fazendo dentro desses lugares até o dia de hoje. Eles criticam muito os macumbeiros
porque diz que lá tem ritos, critica os católicos romanos porque lá tem ritos, e dentro das igrejas, aspas, evangélicas também são cheias de ritos. Lá eles materializam as coisas para que as pessoas possam crer em Deus, para que as pessoas possam acreditar que Deus ali está. As coisas são materializadas. Quando Deus é espírito, por isso que ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Fica aí esta palavra. É preciso frequentar um templo para se salvar? Há necessidade disso? Isso faz parte? Você já é ou não é salvo? Palavra dura, sólida, palavra forte. É uma verdade que muitos não querem entenderem, não querem receberem. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Nós amamos vocês. Vocês são nossos irmãos. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.